Olá, bem-vindo ao podcast do Museu do Dinheiro. Eu sou a Margarida Sampaio e hoje tenho o prazer de conversar com o ator e encenador Luís Godinho. O Luís colaborou com o Serviço Educativo do Museu do Dinheiro entre 2015 e 2021, como criador, encenador e intérprete, desenvolvendo diversas personagens históricas e fictícias. No Museu do Dinheiro já foi Francisco de Holanda, Dom Dinis, Marquês de Pombal, Alves Reis, Pardal Monteiro, e co-criou a Dona Áurea e a colecionadora com Ana Freitas, a noiva com Leonor Cabral e o numismata com Wagner Borges. Luís, muito obrigada por ter aceitado este convite. Das personagens que criou no Museu do Dinheiro, qual foi a mais desafiante ou a que deu mais prazer de desenvolver? Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez pelo convite, Margarida. Pronto, realmente, como vínhamos há pouco a falar, foram muitas personagens, não é? E para mim é difícil escolher ou dizer aquela que foi mais desafiante, porque no fundo todas elas apresentaram vários tipos de desafios. Para já, porque quase todas elas existiram, pelo menos as personagens que eu interpretei, e começando desde o século XII até há 100 anos atrás, o desafio era mesmo como é que vamos trazer estas personagens, estas pessoas, como é que elas vão viver outra vez, de que forma é que elas podem comunicar com o público e de que forma é que este trabalho também pode ser credível de algum modo, porque nós desde o início do projeto que pensámos em uma abordagem mais contemporânea, portanto não uma recriação histórica, portanto eu não ia recorrer a figurinos da época, ou a linguagem da época, ou a caracterização. Portanto, uma das metodologias que uso no meu trabalho e decidi usar aqui também foi uma abordagem mais próxima de quem eu sou e, portanto, a partir de mim, como é que essas personagens surgiam. E o desafio foi mesmo esse. Foi como é que eu posso ser tantas pessoas, porque desde o início do projeto que pelo menos 3 ou 4 já estavam alinhavadas, eu já sabia que iria fazê-las, portanto também teve de haver alguma estratégia no sentido de criar encenações diferentes, para que também, portanto, essas personagens pudessem ser todas elas muito diferentes, para que não fosse assim um desfilar das coisas que o ator sabe fazer. Portanto, o desafio foi grande nesse sentido. O Luís estava-nos a falar um bocadinho da metodologia por trás da criação dessas personagens, e um tema que desperta sempre a curiosidade é como é que se cria uma personagem. Quer explicar-nos um bocadinho mais sobre esse processo? Claro. Aqui é um pouco diferente porque nenhum dos textos existia, não é? Portanto, apesar destas personagens, pessoas existirem, porque todas elas viveram, à exceção de algumas que nós criámos em conjunto com a Ana Freitas, com a Leonor ou com o Wagner, aqui a questão era, portanto, tendo em atenção toda a informação que existia sobre cada uma destas personagens, como é que se podia dar-lhes vida, não é? Portanto, um dos métodos que eu utilizo em quase todos os trabalhos que faço é investigação, pesquisa, documentação. E aqui estava no sítio perfeito porque são quase todas personagens históricas e havia muito material, muita informação, e às tantas às vezes era um bocadinho difícil até cortar o fio da pesquisa e da investigação, porque era tudo tão rico, tão interessante, que às vezes, pronto, houve personagens que eu demorei 6 meses a criar, a descobrir, e isso deu-me um gosto imenso, porque para além deste processo que é um bocadinho solitário, eu também tive a oportunidade de poder trabalhar com muitas pessoas do Banco de Portugal, nomeadamente do Serviço Educativo, e de pessoas que
trabalharam há muitos anos, que neste momento já não trabalham, de recuperar a própria história do banco. E isso foi super interessante, porque ao mesmo tempo faz-se essa recolha e essa escuta de histórias que não passaram das salas para o público, e dar também vida a essas pessoas, a essas histórias, através destes personagens que fui criando. E pronto, isto faz tudo parte do processo da investigação. E depois há um momento em que tem de se pegar em todo o material, toda essa informação, e perceber o que é que se vai fazer com aquilo, como é que vamos passar de informação histórica, factual, para um texto de cena, para algo que vá comunicar com as pessoas. E esse também é um grande desafio, porque é dar voz novamente a essas pessoas que já não vivem, e depois aí entra a dramaturgia, entra a encenação, e é engraçado perceber que ao longo de todo o processo que cada uma das personagens traz, há sempre pistas que vão nascendo, que vão ficando semeadas para o que poderá vir a ser depois a construção de um espetáculo. Portanto, todo esse trabalho de sapa, de investigação, ele é sempre útil, porque vai dar pistas sobre que caminho se escolher. E depois, pronto, é decorar o texto, é trabalhar também com o serviço educativo na revisão do texto e dos conteúdos, porque, portanto, no fundo, nós também queremos vincular informação que seja correta e que seja o mais aproximada da verdade possível, porque, para além de haver muita ficção misturada em cada uma das histórias, tentámos sempre que as informações históricas e as informações ligadas ao Banco de Portugal e ao museu fossem o mais corretas possível. E depois, pronto, é a fase de estrear e de ter realmente esse contacto com o público e perceber como é que são as reações, como é que as pessoas lidam, como é que se deixam surpreender por cada uma das histórias. E pronto, isso também foi muito interessante, porque eu fui tendo vários processos depois da criação de cada uma das personagens, porque felizmente conseguimos ocupar quase todos os espaços do museu, de alto a baixo. Havia espetáculos que eram mais itinerantes, havia outros que eram feitos no auditório, portanto, tudo isso também foi muito interessante de criar e ter essa liberdade de poder utilizar todo um espaço museológico, não ficar confinado a um auditório, e mostrar às pessoas que visitam o museu que ele é bastante vivo e que as coisas podem acontecer para lá das vitrines, para lá dos ecrãs. E essa experiência também era muito boa, porque acho que, pronto, enriquecia muito a experiência das pessoas que visitam, porque tinham também a oportunidade de às vezes de sentir mais o que é que uma peça que está ali, uma moeda que está encapsulada, ou um objeto histórico ou muito antigo, como é que pode ganhar vida. E pronto, e isso também foi uma das oportunidades com este projeto, foi de conseguir mostrar objetos ou que estavam guardados no acervo ou que vieram por empréstimo, e eu acho que isso também dava às pessoas uma outra intimidade com o museu e com as peças, porque percebiam que havia momentos especiais em que podiam ter um outro tipo de relação que se calhar a maioria das pessoas que visitam não tem. Uma das personagens mais icónicas daquelas que o Luís criou para o Museu do Dinheiro é a personagem baseada no Alves Reis, um famoso burlão dos anos 20 do século passado. Quando investigou sobre a sua vida, o que mais o surpreendeu? Bom, eu tenho dificuldade em apontar aquele pormenor, porque a vida deste homem foi tão impressionante, e quanto mais lia, quanto mais filmes via, séries, porque felizmente este até é dos mais documentados, eu acho que a maioria das pessoas, quando têm contacto com esta história, pensa sempre que está a ver um filme de ficção, porque é tudo tão... nem é absurdo, é tão fora da ordem do real, que é muito difícil não ficarmos ligados a esta história. E muitas vezes, apesar dele ser um vilão para muitas pessoas, para outras não é, há um lado também de humanidade que nos leva um bocadinho às vezes
a relevar certas coisas que ele fez. Uma das coisas que mais me impactou foi, sem dúvida, o facto dele querer prescindir de um advogado na sua defesa e querer assumir a sua defesa, e isso também é fantástico, poder ler todo o seu processo. E isso foi uma das coisas interessantes que aconteceu aqui no museu e no banco. E eu referia isso num pequeno filme que nós fizemos quando da estreia desse trabalho, que foi: não deixa de ser curioso que a instituição que mais foi lesada no mundo por este homem, por Álvares Reis, que foi o Banco de Portugal, é aquela que escolhe dar-lhe voz novamente, ser mecenas do restauro de todo o seu processo judicial, que estava em muito mau estado, e de repente trazê-lo para o seu museu, trazer esse processo para o museu e mostrá-lo às pessoas que visitam o museu. Portanto, isso também, no meio desta história toda, que é muito, muito louca, que é de argumento de cinema, ainda temos este quase fecho de ciclo da sua história, em que ele volta à instituição. E pronto, e o facto também de ter a oportunidade de fazer o espetáculo aqui, acho que também foi... Acho que o senhor se sentiu de alguma forma realizado, porque de repente entra na instituição que burlou e tem direito uma vez mais a defender-se, porque também a encenação que decidi montar tinha muito a ver com isso. Portanto, criei a ideia de que o público estava numa sala de tribunal e acabava por se tornar cúmplice do processo de defesa do próprio Álvares Reis. E pronto, esse projeto e processo foi mesmo muito rico e interessante. E acho que pronto, deixou realmente uma memória nas pessoas que viram, que ainda hoje pronto, se reflete às vezes em encontros que tenho, e as pessoas recordam esse trabalho. Para terminar, eu gostava de colocar só mais uma pergunta. Das personagens que criou para o Museu do Dinheiro, há alguma que gostaria de revisitar? Bom, depois de tanto falar deste senhor, eu acho que ainda haveria lugar novamente para trazer o Álvares Reis. Não sei se fazer exatamente da mesma forma. Há um projeto que ficou sempre um bocadinho na gaveta, que era a ideia de fazermos um filme, e nós realmente, para além desse pequeno vídeo que filmámos, fizemos a gravação e a edição em vídeo do espetáculo que se criou, mas havia a ideia com o Nuno Silva de poder fazer um filme à séria. Com toda a informação que já tínhamos levantado, com todo o material que existe mesmo ao nível de objetos e da coleção do museu, podiam também ser utilizados. Portanto, acho que seria o Sr. Álvares Reis. Muito obrigada, Luís. Venha ver dinheiro como nunca viu e siga-nos no Instagram.